Aleluia. 29. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Deuteronômio capítulo 29. Somente um versículo. Versículo número 5. Aleluia. Acharam todos? Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo, somente do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Amém? Podeis assentar. Aleluia. O pastor já orou por mim. Aleluia. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Nós somos vasos na mão do Senhor. Temos que estar, aleluia, sempre preparados, porque também somos combatentes. Somos soldados prontos para a batalha. Amém? Amados, essa passagem em Deuteronômio, Moisés estava discursando para aquele povo que foi tirado do Egito e conduzido pelo deserto, aleluia, para tomar posse da terra prometida. Uma viagem pelo deserto que poderia levar 6 meses, levou 40 anos, porque aquele povo ainda não conhecia verdadeiramente a Deus. Aquele povo era um misto de gente que estava, aleluia, junto com o povo escolhido. Tinha aqueles que verdadeiramente eram descendentes dos patriarcas e tinha também uma mistura ali de estrangeiros que também, aleluia, veio junto com aquele povo para poder tomar posse da terra prometida. Aleluia, Jesus. E aquele povo que ainda não tinha experiência com Deus, achou que Deus, aleluia, naquele deserto, poderia deixar faltar algo para eles, mesmo vendo as maravilhas que Deus já tinha feito. Aleluia. Deus fez brotar a água da rocha. Deus mandou maná celestial, maná vindo direto do céu, para que eles pudessem comer. Deus abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar, atravessar com os pés em seco. Mas aquele povo, não eram todos, mas tinha ali, no meio daquele, que era um misto de gente, um povo murmurador, um povo que não se conformava em perder aquelas regalias que eles achavam que tinha, que não era regalia. Eles achavam que comer, né, os temperos lá do Egito, as cebolas, né, os pepinos, aquelas comidas temperadas que eles poderiam ter, era o suficiente para eles. Mas eles não se lembravam da escravidão. Eles se lembravam só daquilo que era agradável ao seu paladar. E por isso eles murmuravam e pensavam a murmurar. E Deus não se agradava disso. Por isso, eles levaram muito tempo, porque Deus ele falou que aqueles que eram os murmuradores e aqueles que não criam no seu poder, eles iam perecer no deserto. Mas aqueles que, aleluia, criam no poder de Deus e aqueles que tinham até 20 anos, aleluia, eles iam ver, aleluia, a terra prometida e entrar nela e a tomar posse. Mas, amado, o que eu quero dizer nesta noite é que aquele povo passou pelo deserto 40 anos, e conforme diz a palavra aqui, 40 anos nos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou com o vosso pé a sandália. 40 anos no corpo, uma veste, ela não envelheceu, e uma sandália andando no deserto, ela não se gastou, porque Deus estava ali com as suas providências.
E nós vemos que o deserto, quando Deus está presente no deserto, o deserto é o mesmo para todo mundo. Mas quando se tem a presença de Deus, nós temos a provisão, nós temos também os livramentos, porque aquele povo, aleluia, também teve que guerrear e Deus estava com eles, para eles tomarem posse da terra prometida. Deus estava direcionando tudo, Deus estava pelejando por eles. Amados, e hoje nós também passamos por um deserto. Todos nós que aceitamos a Jesus, todos nós que seguimos a Jesus, todos nós que temos em Jesus o nosso único e suficiente Salvador, todos nós passamos por deserto. Aleluia! Mas eu quero dizer nesta noite que Deus continua conosco. Ele não nos abandona. Aleluia! O deserto hoje é um deserto espiritual. Aquele deserto que aquele povo, quando foi tirado do Egito, era um deserto físico, de areias escaldantes. Não tinha nada ali. Deus ele entrava com a sua provisão. Deus provia tudo aquilo que eles precisavam. Hoje, nesse deserto, não é diferente. É um deserto espiritual, mas Deus está conosco em todas as situações. Não nos falta nada. Você pode até pensar, mas Senhor, como é que não falta nada se a minha despensa está vazia? Como é que não falta nada se eu estou com problema, estou desempregado? Aleluia! Amado, quando nós temos a presença de Deus, nós temos todas as coisas. Porque Deus permite passar por determinadas situações para nos provar, para nos aprovar. Porque se nós estamos passando pelo deserto e estamos dando glória a Deus, lá na frente nós vamos tomar posse da nossa vitória. Aleluia! E eu creio, amados, que todos nós, aleluia, todos nós que estamos aqui, estamos passando por um tipo de deserto. Muitos estão passando, o deserto de hoje pode ser uma enfermidade, o deserto de hoje pode ser um desemprego, o deserto de hoje pode ser um problema familiar, um problema conjugal, pode ser um problema de justiça, uma coisa que está com dificuldade, você está com dificuldade de resolver. Aleluia! Mas Deus ele está permitindo tudo isso, porque Ele vai te dar vitória. Porque a palavra do Senhor diz, no lugar da vergonha, Ele vai dar dupla honra. Você pode estar sendo envergonhado hoje, passando por esse deserto. Você pode estar sendo envergonhado hoje, sofrendo com a enfermidade. Jó, ele passou 45 anos com aqueles problemas todos. Jó perdeu os seus filhos, perdeu tudo que tinha. Aleluia! Jó já estava com aquela enfermidade, cheirando até mal. A sua mulher já não via Jó da mesma maneira, porque aquela mulher falava para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Então eu calculo como Jó estava passando por aquele deserto, mas ele não negava o nome do Senhor. Jó, ele glorificava o nome do Senhor. Jó sabia que tudo aquilo que estava passando, que ele estava passando, tinha a mão de Deus ali, tinha a vontade de Deus, tinha a permissão de Deus, e Deus estava com ele, porque ele não negou, porque ele não veio a estar concordando com aqueles que vieram para dizer que vieram consolá-lo, mas vieram para dizer que ele tinha feito alguma coisa de errado. E Jó sabia que ele não tinha feito nada de errado. Aleluia. Amados, e assim somos nós. Eu não sei qual tempo você está passando. Conforme diz o tema dessa campanha,
Aquela mulher passou 12 anos com uma enfermidade. 12 anos ela passou ali sofrendo. E assim, com aquela enfermidade, ela teve que gastar todos os seus bens para tentar a cura. Aonde tinha um médico que diziam a ela que o médico poderia curar, ela ia lá para se consultar, ia lá para tomar aqueles remédios, ia lá e gastava o seu dinheiro. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia, assim como nós, eu também estava numa dificuldade muito grande, sem conhecer Jesus, numa vida, né, que apesar de ter algo, né, Deus me permitiu ter alguma coisa, mas eu não conhecia Jesus, achava que as coisas poderiam resolver, talvez com dinheiro, ou talvez indo num lugar aí desses aí que diz que resolve todas as coisas, né? Frequentei muitos, né, lugares espíritas para achar que poderiam resolver meu problema e nada foi resolvido. Eu só vinha perdendo cada vez mais e mais. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, aí a história mudou. Eu já havia perdido muita coisa, mas não perdi minha vida, não perdi minha saúde. Aí eu ouvi falar de Jesus e aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida. Aí as coisas começaram a mudar. Quando eu vim para a presença dele, quando eu toquei nas vestes dele, todas as coisas mudaram na minha vida. O inimigo tinha aberto uma cova para mim, a cova já estava aberta, só faltava isso. E teve uma pessoa da minha família, uma sobrinha, que chegou e falou: tio, o diabo, ele já lhe roubou, ele já lhe destruiu, agora ele vai lhe matar. A cova já está aberta, só o senhor não está vendo isso. Vem para Jesus. Eu achava que eu ainda tinha condições de resolver pelos meus braços. Eu ainda tinha condições de ir num centro espírita para tentar lá, porque eu sou fulano de tal, era o bam, e não era bam de nada. Quanto mais eu ia, mais cego eu ficava, mais dinheiro eu gastava. Mas, naquele dia, aleluia, uma semente foi plantada no meu coração, porque quando as coisas começaram a apertar mais e mais e mais, aquilo que eu ouvi, Jesus salva, cura e liberta. Aí eu procurei, aleluia, e entrei numa igreja, aleluia, que a minha sobrinha me levou, isso 2 anos depois. Se eu fosse antes, talvez eu tivesse, aleluia, com menos problema, mas ainda esperei 2 anos e fui numa igreja, aceitei Jesus. Aí que as coisas começaram a mudar. E assim foi com aquela mulher. Aquela mulher, ela passou 12 anos com aquele problema, gastando tudo, indo aqui, indo ali, talvez, eu não sei, de repente indo em rezadeiras, se fosse no dia de hoje, estava indo em rezadeiras, estava indo no seu fulano, no seu Bertrano, para tentar resolver o seu problema. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, aleluia, esse nome tem poder, esse nome salva, esse nome cura, esse nome liberta, porque já havia, aleluia, uma multidão falando de Jesus. Jesus salva, cura, liberta, e para onde Jesus ia, aquela multidão estava indo por Jesus, aleluia, porque sabia que o verdadeiro caminho estava ali. Amém. Aleluia. E amado, aquele povo que estava lá no deserto, aquele povo que estava ouvindo através de Moisés, estava vendo os sinais, as maravilhas de Deus, mas se fizeram surdos à voz de Deus. Se eles tivessem os seus ouvidos espirituais abertos, eles teriam levado 6 meses para entrar na terra prometida e tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles.
mas não quiseram ouvir a voz de Deus e não entraram na terra prometida. Toda aquela geração foi dizimada, e a geração que tinha até 20 anos, e quando tomou posse da terra prometida já tinha muito mais idade. Aquela geração que tomou posse. E hoje é essa geração que está aqui, amado. Essa geração que ouviu falar de Jesus. Essa geração que sabe que só Jesus salva, só Jesus que nos dá a vitória. Aleluia. E amado, quando eu aceitei Jesus, eu já estava sendo até ameaçado de morte. Porque havia pessoas que queriam tirar o restante que me sobrou. Eu tive uma empresa, perdi tudo, mas me sobraram algumas coisinhas pouco, mas sobrou. Mas mesmo assim, ainda queriam me tirar aquilo que sobrou. E havia uma ameaça de morte. Mas quando eu aceitei a Jesus, aleluia, e eu fui lá onde eu morava, lá no Rio, num culto de uma Assembleia de Deus, e a missionária que estava dirigindo o culto, na hora que ela começou a orar, ela acordou o dedo para mim e falou assim: você que colocou sua causa na mão do Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Ficai parado, tomai posição e verás o livramento que o Senhor nos dará. Foi assim, amado, que aconteceu. Aleluia. Eu, enquanto estava afastado, né, eu não conhecia ainda Jesus, uma ameaça dessa, né, estava me causando, né, problemas tremendos. A vontade era subir, a vontade era fugir. Mas quando Jesus falou para mim, nesta peleja não tereis que pelejar, a ameaça continuou. Mas aí, o anjo do Senhor estava comigo, porque a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os guarda. Quando nós tememos o nome do Senhor, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso lado. E Ele está ali para nos guardar, para nos livrar de todo mal. E foi assim que foi feito. Tudo aquilo, eu não saí da minha casa, eu não fugi, e tudo aquilo que foi planejado caiu por terra. E é assim que acontece com cada um de nós, quando nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. E aquela mulher, sabendo que só Jesus curava, que só Jesus salvava, que só Jesus libertava, ela falou: bom, eu tenho que chegar até Ele. Mas, amados, aquela eternidade naquela época era uma eternidade que excluía a mulher do convívio das pessoas. A lei judaica não permitia que as mulheres com fluxo de sangue elas ficassem perto das outras pessoas, muito menos tocar nas pessoas. Elas tinham que ficar afastadas até aquele período passar e elas novamente estarem limpas, porque durante aquele período elas eram consideradas imundas, então não poderiam estar junto com as outras pessoas. Mas aquela mulher, ela falou: é hoje que eu vou receber a minha bênção. Assim como tem cada um de nós aqui, no firme propósito de dizer: é hoje que eu vou receber a minha bênção. Aleluia. É hoje que eu vou tocar na orla desse banco e vou receber a minha bênção. Assim foi aquela mulher. Ela falou assim: tão somente eu tocar na orla do manto dele, ou na orla das vestes dele, eu vou sarar dessa enfermidade. Ela colocou isso no seu coração. Ela colocou e ficou firme naquele propósito. Embora a lei não permitisse que ela se aproximasse das outras pessoas, ela não ficou temerosa com aquele problema, com aquela lei que estava ali, impondo ela de se aproximar das outras pessoas. Ela falou: eu tenho que chegar até Jesus. Amado, uma multidão
já acompanhava Jesus naquela época. Uma multidão de pessoas, e a gente pode calcular que é uma grande multidão, muitas pessoas. E para aquela mulher chegar até Jesus, ela teve que romper aquela multidão toda. E ela foi até Jesus. Ela não olhou nem para a direita nem para a esquerda, ela olhou só para o alto. Jesus está ali. E ela não, talvez até algumas pessoas tenham dito alguma coisa para ela. Você não deve estar aqui, você não pode estar aqui, você tem que sair daqui. Mas ela não se incomodou com isso, não. Ela chegou até Jesus e tocou na orla do manto dele, na orla das vestes dele. Imediatamente ela foi curada, porque ela tocou com fé. E Jesus falou: quem que tocou? E Pedro falou: mestre, tem uma multidão aqui em volta, milhares de pessoas, todo mundo apertando. E o senhor me disse: quem me tocou? Ele falou: não, quem me tocou, tocou com fé, porque eu senti de mim sair poder. E só sai poder de Deus, amado, com a nossa fé. Sabe por quê? Porque Deus só opera também na nossa fé. Aquela mulher, se não tivesse fé, ela ia tocar como muitos estavam tocando Jesus, apertando Jesus, conforme Pedro falou: mestre, a multidão te aperta e tu vens falar. Quem foi que me tocou? Muitos estavam ali, roçando Jesus, apertando Jesus. Talvez muitos até estivessem enfermos também, mas ninguém teve a fé daquela mulher. Quando ela tocou, o poder de Deus saiu e curou aquela mulher na hora. E Jesus olhou e queria ver quem é que tinha tocado. E ela, sabendo que tinha um problema antes, que ela não deveria estar ali, mas ela, com a fé que ela tinha, ela falou: fui eu, Senhor. E Jesus falou: ai, que a tua fé te salvou. Foi a fé que curou aquela mulher. Aquela mulher não olhou para as adversidades, aquela mulher não se importou com a multidão, aquela mulher não se importou com o que a lei dizia a respeito dela. Aquela mulher, ela queria ser curada, ela queria a vitória dela, e a vitória dela está em Jesus. E nós sabemos, amado, que a nossa vitória hoje está em Jesus também. Você pode estar atravessando um deserto. Todos nós atravessamos o deserto. Eu vim para Iguaba e comecei a atravessar o deserto. Mas eu, em momento algum, eu esmoreci na minha fé, porque também se levantou uma grande multidão para tentar me acusar nessa cidade. O inimigo conseguiu colocar no coração de algumas pessoas algo que eu nunca fui nem nunca fiz. Mas levantou acusadores, e para onde eu vou, vem as acusações. Mas eu sempre estive na presença do Senhor. Procurei não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Falhas, todos nós temos. Somos falhos e imperfeitos. Quem não é perfeito somos só Jesus. Todos nós somos imperfeitos, somos sujeitos a estar falhando. Mas as acusações que eram feitas, elas não procediam. E eu estava ali buscando a presença do Senhor. E Deus, Ele já falou: meu servo, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Você vai ver a recompensa dos ímpios, porque nessa peleja também não tereis que pelejar. E é assim, amado, com cada um de nós. E nesta noite, Jesus quer fazer maravilha na nossa vida. Jesus quer fazer algo, aleluia, e talvez você ainda não conseguiu. Assim como eu não tinha conseguido antes de aceitar Jesus, só consegui quando eu aceitei Jesus, aleluia. E tem muitos de nós que, passando pelo deserto, muitas vezes nós esmorecemos na nossa fé. É por isso que Jesus, aleluia,
quando na palavra introdutória Deus colocou no meu coração que estava compelindo cada um de nós a atravessar do outro lado, o lado da fé, aonde tem a fé, aonde tem, aleluia, o poder de Deus, aonde tem, porque muitas vezes, amado, estamos na igreja, estamos pensando que estamos, aleluia, buscando a nossa cura, mas estamos com o nosso pensamento em outras coisas. O nosso pensamento vem, o inimigo, ele consegue fazer com que você comece a pensar em coisas que vêm tirar você da ligação perfeita com Deus. Porque quando nós estamos aqui dentro, nós temos que manter uma ligação perfeita para Deus poder operar. E o inimigo sabendo, aleluia, que se você não mantiver essa ligação perfeita, Deus não vai poder operar na sua vida. Você não vai receber. Porque aí você começa a pensar no seu problema, na conta que tem que pagar amanhã, naquele problema que ficou lá em casa, aquela ação que está na justiça. Você começa a pensar nesses problemas e começa a se desligar, começa a sair daquela ligação. E quando nós saímos da ligação com Deus, Deus não pode operar na nossa vida. Deus até envia o anjo com a nossa bênção, mas o anjo, quando chega, ele olha para nós, não tem fé, está ligado em outra coisa, está pensando em outra coisa. O anjo não tem como entregar a bênção. O anjo só entrega a bênção naquela ligação perfeita. Aleluia. Aleluia. Então, por isso que Jesus nos compeliu a passar para o outro lado, o lado da fé, o lado da bênção, o lado da vitória, porque Ele quer fazer maravilha na nossa vida. E nesta noite vai ser feito maravilha. Nós vamos ficar de pé nesta hora. Aleluia. Cada um de nós, se você veio aqui com fé, entrou com fé, aleluia, e vai tocar nesse manto com fé, creia, você já vai sair com a sua vitória nas mãos. Aleluia. Se for enfermidade, você vai sair curado. Aleluia, mas tem que ter fé. Tem que crer, conforme aquela mulher. Ela falou, se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu sararei dessa enfermidade. Se você tocar nesse manto e dizer, se eu tocar neste manto,